Muito bem, retomando então o estudo do nosso livro Nos Bastidores da Obsessão, estamos no capítulo número 10, Programação Redentora. Esse é o nosso segundo encontro. E no nosso primeiro encontro, então, estava programado um encontro do Dr. Theophrastus com os nossos amigos trabalhadores do plano espiritual. Irmão Glaucus, irmão Saturnino e outros trabalhadores, assim como também o próprio irmão Petitinga, o médium Moraes e o nosso amigo Filomeno, em desdobramento também se encontrariam nessa reunião programada para dar continuidade, naquele primeiro contato que eles tiveram lá no anfiteatro. Então tiveram o primeiro contato, fizeram a revelação de que Henriette Marie, que era a grande amada do Dr. Theophrastus, na sua última encarnação, e ela então se encontrava num leprosário, sendo obsediada por aquele que foi o responsável pelo encaminhamento do Dr. Theophrastus à fogueira da Inquisição, por ciúme, porque esse religioso era o confessor de Henriette Marie, que se encontrava num convento. Então, ouvindo as confissões dela, ele acabou se afeiçoando e fez com que Dr. Theophrastus, que era o médium, fosse julgado como feiticeiro e encaminhado então à Inquisição. Esse religioso desencarnado, que foi envenenado por ela, e ela depois, acabou também depois sucumbindo pelo suicídio, ambos agora se encontram, ela como encarnada e ele como obsessor. E nós vimos aqui, pelas orientações, que na conversa que foi sendo travada, que o Dr. Theophrastus então tinha sido convidado para se aproximar dela, Henriette Marie, na condição de filho, numa nova encarnação, e juntamente com esse religioso, que era um bispo na época. Então os dois seriam irmãos, filhos de Henriette Marie, que teria ali os laços matrimoniais com uma pessoa da afeição dela atualmente. Foi revelado também que a lepra que ela sofria era resultado de uma indução mental, daquele processo hipnótico que nós já estudamos em capítulos anteriores, que o obsessor induzia sobre ela, induzia nela, E ela então desenvolvia. Assim que então esse obsessor já recolhido, estava em tratamento no plano espiritual. Bom dia, Didima. Então, no plano espiritual, ela passaria então a ter um tratamento fluídico, e aí eles colocaram aqui em destaque, miraculosamente ela seria curada. Então, no caso, a lepra não era uma condição expiatória para ela, mas na verdade era ali a indução desse obsessor. E um outro ponto que nós vimos também aqui nesse capítulo foi que o Dr. Theophrastus, quando convidado a se aproximar de Henriette Marie, ele teria naturalmente que deixar o ambiente e as atividades que ele realizava como, entre aspas, justiceiro no plano espiritual. Ele colocou para nós algo bastante interessante, exatamente porque o comprometimento com uma organização da qual ele fazia parte era um comprometimento tão profundo que eram 12 justiceiros, orientado por mais 10 juízes, que faziam análise de tudo aquilo que acontecia em termos de justiça naquelas esferas do plano espiritual. Ele então teria dificuldade, primeiro pelo orgulho dele que deixar a posição de comando, segundo porque, por causa dessas mentes dominadoras que eles chamavam, que era essa organização, ele não poderia simplesmente deixar essa tarefa, porque do contrário ele próprio se tornaria também perseguido, porque ele abriu mão daquilo que era fundamental, colocando, por exemplo,
Eles eram todos, né, Bondiev, eles eram submetidos a uma equipe de 10 magistrados que habitam regiões infernais, onde os mínimos desvios da justiça recebem longas punições. Então ele se perguntava, mas o que será de mim se eu abandonar essas tarefas, né, porque, né, primeiro eu estou vinculado a essa instituição. E ele finaliza aquele trecho que nós conversamos, exatamente, né, e como ficariam então as punições que eu infringi para tantas pessoas. Porque ele carrega, nesse caso, né, um registro do mal que ele fez a outras pessoas em nome dessa justiça. Então esse foi um ponto interessante. Algo que foi mencionado também aqui, que na aplicação daquele código, eles selecionam criminosos que alcançam de nossas mãos as primeiras correções, após o que são conduzidos para os presídios próprios, nas furnas. Furnas são cavernas, né? Entranhas nas terras, né? Onde levantam as construções da cidade da flagelação. Aqui também está uma comunidade mencionada no plano espiritual, nessas regiões inferiores, onde então aqueles espíritos que são punidos por essa organização são encaminhados. Algo também que trouxe para nós uma surpresa foi exatamente o processo de obsessão que esse bispo exercia sobre Henriette Marie, a nossa encarnada, que essa orientação de induzi-la a desenvolver essa lepra e fazer com que, tomada pelo desespero, ela cometesse novamente um suicídio, como punição por aquilo que ela fez àquele espírito, foi mostrado aqui para nós pelo irmão Glaucus, dizendo que foi o próprio Dr. Theophrastus que orientou esse espírito a agir dessa forma. E foi aí que ele apresentou, então, essa grande surpresa, né? Quando ele diz assim, estamos, aliás, informados que tal plano fora trabalhado pelo próprio amigo Theophrastus, que atendera à consulta que ele formulara o algoz de Henriette em espetáculo no anfiteatro após ouvi-lo em ocasião passada, anos atrás. E aí ele apresentou, né, o quê? Gritou o infortunado. Então serei eu o sabujo que ofereceu ao caçador a pista da destruição da vítima? Sim, meu amigo. E aí depois, por isso só a justiça compete, só a justiça divina compete os casos de justiça. Jesus disse, vós julgais segundo a carne, ou a aparência. Eu a ninguém julgo por conhecer ele, o nosso ontem e as perspectivas do nosso amanhã. Todo agressor inconsciente cai hoje ou mais tarde nas armadilhas da agressão. E então, tratando, né, mostrando aqui que ela seria então beneficiada pelo tratamento e essa doença então desapareceria com esse projeto, né? Lembrando que nós estamos então num capítulo chamado de programação redentora. Já começavam então a elaborar essa programação futura para o resgate de Dr. Theophrastus, que no caso seria essa reencarnação através de Henriette Marie, tendo como irmão esse bispo, para que eles então iniciassem esse processo de reajuste e agora, naturalmente, né, eles estariam protegidos por esse grupo de espíritos trabalhadores aqui que nós conhecemos. Eles seriam os tutores desse grupo para que fossem bem-sucedidos, né? Nesse caso, nós teríamos a proteção, afastando, por exemplo, né, esses espíritos que pertencem a essa organização, e muitos deles viriam em busca de justiça, né? Que seria mais ou menos, né, uma situação muito parecida aqui no nosso mundo, quando nós encontramos, por exemplo, um policial que depois de resolver muitos crimes e prender muitos infratores, ele próprio vai ser também preso no mesmo lugar. E aí então ele fica à mercê daqueles a quem ele, né, encarcerou. Na verdade,
prendeu, né, encaminhou para a justiça para que fosse punido. Então é a mesma situação, porque agora ele estaria à mercê daqueles a quem ele próprio impôs aquela justiça, segundo a sua própria visão. Foi aqui nesse trecho, então, que nós paramos. Bom dia, soldado. Foi nesse trecho, então, que nós paramos, e aí diz o seguinte para nós aqui. E os meus débitos? Interrogou. Como me serão cobrados? Não posso desconhecer a extensão dos meus atos, e sei das consequências que eles devem acarretar. Os nossos erros, referendou o irmão Glaucus, hoje ou mais tarde nos voltam em caráter de necessária reparação. Adiar o reajustamento significa também aumentar os gravames que o tempo lhes acrescentará, impondo-nos mais elevada dose de sacrifício. Além disso, não nos cabe a presunção de antecipar o porvir. Entregues ao Senhor, o Senhor cuidará de nós, abrindo-nos os depósitos do seu amor e enriquecendo-nos com as suas bênçãos múltiplas. Para ele não há perseguidor, nem perseguido, mas espíritos enfermos em estados diferentes, caminhando por vias diversas na direção do bem infinito. Não ignoramos que o mal é somente a ausência do bem, e que a chegada deste acontece a que ele esmaece, porquanto só uma força existe, a do amor triunfante. Bom dia, André. Aqueles conceitos penetravam-nos a todos, especialmente no chefe do anfiteatro, que se mostrava cada vez mais triste, mais infeliz, não ocultando o sofrimento que o libertava dele mesmo, escravo das paixões, séculos a fio. Levantando-se sem a soberba de antes, o Dr. Teofrastos arremeteu. Mas isso aqui é uma casa espírita. Sou uma das mentes encarregadas de combater a peçonha cristã que teima em reaparecer com indumentária nova. Detestemos esses aventureiros do corpo, que se atrevem a invadir os domínios que somente pertencem aos mortos. Bom dia, Renata. Então é interessante ele colocar que essa é uma casa espírita e ele, então, é uma das mentes encarregadas de combater a peçonha cristã. Quando ele fala sobre isso, a peçonha cristã, ele está lembrando, né, exatamente ali da sua própria trajetória, sendo vítima da Inquisição, que a Inquisição naquela época se entendia, né, como um processo que, em nome dos ensinamentos cristãos, né, impunha a sua justiça. E aí então essa organização combatia tudo isso. E essa casa espírita era entendida também como uma organização que dava continuidade nos ensinamentos cristãos. E mais do que isso ainda, aqui nesse caso, nós vamos encontrar na ideia do espiritismo a própria presença dos espíritos atuando no plano espiritual, através, por exemplo, da mediunidade, dos desdobramentos, né? Quando ele diz assim, que teimam em reaparecer com indumentária nova. Nesse caso, é a doutrina espírita trazendo os ensinamentos cristãos, agora como a nova indumentária, segundo a visão dele. Né? Detestamos esses aventureiros do corpo, que se atrevem a invadir os domínios que somente pertencem aos mortos. Ele faz uma referência aqui, então, ao desdobramento da mediunidade, como é o caso, por exemplo, da presença que nós encontramos aqui, né, de irmão Petitinga, de Moraes e do próprio Filomeno. E aí então ele continua orientando o irmão Glaucus. Equivocam-vos, amigo. Não há mortos, e sim vivos. Encarnados ou desencarnados, somos todos espíritos imortais, transitando numa ou noutra vibração, marchando, porém, na direção da imortalidade. O cristianismo não teima em aparecer ou reaparecer. Não desapareceu nunca, conquanto as interpolações e desrespeitos de que foi vítima através dos séculos. Refletindo o pensamento do Cristo, é a esperança dos homens e o pão das vidas. Combatê-lo é envenenar-se. Persegui-lo significa dilatar-lhe os horizontes
que se perdem nas fronteiras do sistema solar. Vã loucura da ignorância pelejar contra o conhecimento e a estultice invadir contra a sabedoria. Jesus vive e vence, meu amigo. É tudo inútil e vós sabeis. Não o sei, replicou já combalido, mas o sinto. Ele me persegue inexoravelmente, não me deixa repousar, tortura-me em cada um a quem torturo, desespera-me em todos aqueles nos quais descarrego a minha sanha. Que tem ele contra mim? Ou que tendes contra ele? Retrucou o benfeitor. Aqui só para a gente lembrar que, sendo ele vítima da Inquisição, ele acabou se voltando contra a Igreja e contra qualquer outra manifestação, filosofia ou escola, que traga os mesmos ensinamentos. Então, nesse caso, ele acaba tendo uma opinião negativa contra Jesus, exatamente porque ele entende que aquela instituição é a própria representante do Cristo. Então, assim como naquela época, as próprias instituições, tanto as protestantes na época, como também católicas, acabaram impondo a Inquisição como sendo uma ferramenta de combate às heresias, como assim eles entendiam, a própria imagem de Jesus, ou a própria imagem do Deus trazido por essas instituições, acabaram depois sendo afastadas por muitas e muitas pessoas, né, na nossa sociedade terrena e também espiritual. Então a visão dele continua a mesma. Ele se entende aqui, né, por que ele me persegue? E aqui depois a resposta do benfeitor, né, o que tendes você contra ele? E ele continua explicando. Jesus é o amor inexaurível, né, não persegue, mas ama. Não tortura, renova. Não desespera, apacenta. O amigo Teofrasto, sim, arvorou-se em seu adversário e sofre as contingências da alucinação e da procrastinação do momento de entregar-se-lhe em total doação. Não temais, pois, a verdadeira coragem se manifesta também quando o ser reconhece o que é e o que possui, refazendo o caminho por onde deseja seguir, reunindo forças para retemperar o ânimo e, qual criança, aprender o amor desde as suas primeiras lições. Processos dogmáticos ainda embutidos? Certamente que sim, né? Porque o espírito, quando ele desencarna naquela condição, perturbado, revoltado, se sentindo injustiçado, e daquele tempo, de lá para cá, ele não teve nenhum outro caminho que pudesse modificar o seu entendimento, então ele foi se endurecendo cada vez mais, se fechando cada vez mais nessa ideia, e ele agia dessa mesma forma no combate a qualquer tipo de manifestação religiosa. Então é um trauma que ele carregava, um entendimento que ele tinha, tanto que no primeiro contato que eles tiveram lá no anfiteatro, quando foi mencionado o nome de Jesus, a primeira resposta que ele deu foi exatamente a agressão, dizendo: não fala esse nome nesse lugar. Né? Maldito esse nome, como ele disse naquele momento. E por quê? Porque ele entendia que a igreja era a representante absoluta do próprio Cristo, sendo que, na verdade, a igreja, uma instituição humana, que acabou, embora com origens espirituais, é uma instituição humana que acabou se equivocando, né, no seu entendimento pelas próprias fraquezas dos homens, nos seus orgulhos, né, no seu orgulho e na sua vaidade. Então ele acabou se endurecendo nisso tudo. Deixa eu ver aqui. Então a verdadeira coragem se manifesta também quando o ser reconhece o que é e o que possui, refazendo o caminho por onde deseja seguir, reunindo forças para retemperar o ânimo e, qual criança, aprender o amor desde as suas primeiras lições. Temo, sou constrangido a confessar. O temor descende da consciência em culpa. Tenho sido a expressão da força e da violência e aprendi a não confiar.
Jesus, porém, é a expressão do amor e sua não violência oferece a confiança que agiganta aqueles que o seguem em extensão de devotamento. Temo porque creio, e crendo sofro, e todo o pelejar, mesmo odiando, nunca o bani da minha mente. Nem poderíeis fazê-lo. O ódio é o amor que enlouqueceu. A gente vai lembrar novamente daquela mensagem através do Chico que fala sobre as diversas facetas do amor. E ele coloca exatamente, né, que o ódio é o amor que enlouqueceu. Mas a partir do momento em que esse amor ele é bem curado, bem tratado, né, bem curado, ele se transforma na essência verdadeira. Nos primeiros dias do século atual, fui convocado a abandonar o solo da França para vir aqui operar, tendo em vista a transformação que se realizava neste país, ante o reverdecer do pensamento cristão, amortecido em toda a parte e revivente aqui pelo contato com a nossa esfera de vida. Nosso grupo deveria encarregar-se de sitiar a mediunidade e todos os cruzados do cristianismo instaurando o tribunal de punição e trazendo-os a nossos recintos quando semidesligados pelo sono, para que as visões dos nossos cenários e das nossas operações diversas pudessem infundir-lhe medo e sedução, deixando nas suas lembranças as sementes do desejo, do culto do sexo, da ambição, no culto do dinheiro, da prepotência, no culto da vaidade. Em diversas sessões espíritas, emissários nossos têm procurado penetrar com o objetivo de semear ali a discórdia, multiplicar as suspeitas, irradiar o azedume e difundir a maledicência. Vamos lembrar aqui, né? Aconteceu na Casa Espírita, aquele livro que nós conhecemos, né? Que conta a história de uma falange no plano espiritual atacando as atividades de uma instituição, começando exatamente pelo ataque pessoal nos médiuns, né? E quando as circunstâncias facultam, mantemos o comércio pela incorporação sutil ou violenta, conforme o paladar da leviandade dos membros da colmeia. Sem dúvida que temos conseguido boa colheita, principalmente no campo das agressões morais de vária ordem, em que os falsamente bons e os aparentemente honestos oferecem seminário favorável para as nossas mudas, que logo medram exuberantes, multiplicando-se facilmente. É evidente que o nosso acesso não se faz em todos os recintos, porque, alertados, muitos se mantêm em atitude de vigilância, coibindo-nos a interferência. Além disso, os seguidores do Cordeiro conseguem dispersar os nossos agentes, utilizando-se de processos muito eficientes. Como me poderei agasalhar numa casa que tal? Como me libertarei dos compromissos com aqueles aos quais me encontro vinculado? Ouvimo-vos com atenção, respondeu o benfeitor lúcido e claro. Embora não fôssemos colhidos de surpresa ante o vosso informe, porque conhecíamos as tarefas do irmão Teofrastos, elucidamo-nos que essa casa dispõe de defesas construídas em muitas décadas de santas realizações, merecendo do plano divino carinhosa assistência. Resguardada das forças agressoras, é agasalho e hospedagem aberto aos que sofrem, sob a direção do Cristo. Não há por que considerar compromissos senão com a verdade. Os outros não podem ser denominados compromissos, mas conchavos da ignorância, destituídos de qualquer valor pelos propósitos infelizes de que se revestem. Nossa destinação, meu amigo, é a verdade. Como Jesus é o caminho, não mais recalcitremos. Então aqui ele comenta primeiro, ele traz aqui de uma forma superficial, né, essa informação, mostrando, né, que ele tinha sido então
encaminhado aqui para o Brasil exatamente para combater, né, o espiritismo nascente. E aqui nós falamos, né, nesse período, né, no final, no começo do século XX, ali em 1930 e pouco, né, que nós vimos no início. Então, nesse período, então, o espiritismo começava de fato a aflorar, embora ele tenha chegado aqui no Brasil ali por volta de 1865, 1870, através daqueles que iam para a Europa, né, especialmente estudar a homeopatia, né, que a gente lembra. Então, eles traziam esses livros para cá, e aqui, então, iniciavam os primeiros grupos de estudos, os primeiros grupos mediúnicos. Mas foi a partir ali das primeiras décadas do século XX que a mediunidade começou, de fato, a se tornar patente. As mensagens, as instruções começavam, então, a chegar aqui para a formação desses grupos, e essas organizações, essas instituições começaram, então, né, a desenvolver essas tarefas. Seria necessário, então, para o caso aqui que nós vimos desse espírito, trazer aqui falanges para combater essas instituições que traziam, então, o cristianismo redivivo, nessa nova interpretação. Né? Então, aqui, principalmente porque, através da mediunidade, era possível compreender o mundo espiritual, entender as ações dos espíritos, tanto na construção como na destruição, e aí, então, ele acabou sendo encaminhado. Outro ponto importante que também a ser mencionado é que, nesse caso aqui, nessa casa espírita, na federação, aqui no caso, Federação Espírita Baiana, como é colocado, ele diz assim, né, que elucidamo-vos que essa casa dispõe de defesas construídas em muitas décadas de santas realizações, merecendo do plano divino carinhosa assistência. Resguardada pelas forças agressoras, é o agasalho e hospedagem abertos aos que sofrem, sob a direção do Cristo. Então a gente vai perceber que algumas instituições, pela forma como ela se desenvolve, pela forma como ela trabalha, pela consciência dos seus frequentadores e trabalhadores, acabam recebendo alguma orientação especial do plano espiritual, recebendo também algumas atribuições diferentes de outras instituições. Porque nesse caso nós temos ali, para a proteção, com essa finalidade, por exemplo, bom dia, Fabio, com essa finalidade, por exemplo, de ser ali, né, uma fortaleza para a proteção desses espíritos que sofrem essas agressões. Essa fortaleza que se protege contra essas agressões e essas perseguições. Coisas que nem todas as instituições são capazes de realizar, né, de se estruturar, exatamente pelas imperfeições dos seus colaboradores. Cada centro espírita tem ali, né, o trabalho com o plano espiritual, mas esse trabalho vai se tornando cada vez mais sólido, cada vez mais efetivo, conforme os próprios participantes também correspondam através das ações, através do autoesclarecimento e do próprio desenvolvimento espiritual. Então, de nada adianta pegar uma instituição que é formada pelas paredes do centro espírita, sendo que internamente ela não consegue se desenvolver devidamente, pelas próprias imperfeições dos encarnados. E na relação, muitas vezes, perturbadora que acaba se estabelecendo com o plano espiritual. Mas aqui nesse caso nós vemos, né, que as defesas do caso da Federação Espírita Baiana naquele momento tinham sido construídas em muitas décadas de santas realizações. E, portanto, merecendo do plano divino carinhosa assistência. E aí então a gente vê que não é qualquer centro espírita que mostra condições de desenvolver determinadas tarefas, especialmente nessas tarefas de maiores complexidades. Né? Então isso acontece. Com instituições, a gente vai lembrar aqui também, né? É importante a gente considerar que nós não falamos apenas de centros espíritas, nós falamos de instituições que são formadas, né, pelos princípios, pelos valores, pela fé, pela dedicação dos seus frequentadores, independente da denominação que ela receba. E nós vamos encontrar, por exemplo, igrejas em que os fiéis são muito
devotados àquela causa, devotados àquele trabalho, e a mesma coisa acontece muitas vezes em igrejas em que muitas vezes as pessoas frequentam por uma questão protocolar, sem se desenvolverem, sem se dedicarem espiritualmente. Então, religiões das mais variadas se tornam também centros de auxílio, centros de trabalho aqui no plano físico, na comunhão com o plano espiritual. Mas nem todas têm essas condições. Muitas vezes, algumas trazem ali, por exemplo, o Centro Espírita, que é da nossa alçada. O Centro Espírita ele serve como um educandário daqueles que frequentam, assim como também os espíritos. Mas ela não é capaz de fazer nada além do que apenas ter esse papel de instrução e de auxílio, de assistência. Nada mais profundo do que isso pela própria falta de estrutura e de condições. Então vou fazendo aquilo que é o básico, exatamente ali, né, o estudo, pesquisas, assistência social, assistência espiritual, né, então pequenas atividades nesse processo de educação. Agora tem outras que já são mais desenvolvidas e essas sim têm condições de receber maiores atribuições. Então é interessante a gente perceber isso, fazer essa análise, porque o centro espírita ele não se torna um centro espírita de fato por ter uma placa na frente dizendo ali o nome da instituição. O centro espírita se forma independente, né, do seu papel jurídico aqui no nosso mundo, mas do seu papel espiritual na relação com o plano espiritual. E é ali que se mostra realmente a sua solidez, a sua grandeza e de que forma que o plano espiritual pode contar com esses colaboradores encarnados, assim como também os desencarnados que participam das atividades. Interessante vermos isso, não é? Vamos lá. Todos nos encontrávamos mergulhados na mais comovente concentração. Isso porque, só lembrando, eles foram orientados, né? Fiquem atentos, fiquem concentrados, né? Estabeleçam uma conexão, né, com Jesus, fortalecendo principalmente os princípios da piedade e da caridade. Porque esse espírito, né, que será aqui tratado, no caso do Dr. Teofrastos, tem ali todas as referências para ser um espírito execrado daquele lugar. Mas, na verdade, ele precisaria ser acolhido. Então, eles precisavam manter essa atenção, essa concentração. O duelo verbal entre a impostura e a verdade convincente aclarava-nos o espírito, alargando as percepções em torno da vitória, dos altos propósitos e dos superiores desígnios. A um sinal quase imperceptível, o irmão Saturnino deixara antes o recinto, atendendo à orientação do benfeitor espiritual. Então ali, irmão Glaucus, orientando o irmão Saturnino para realizar uma tarefa ali paralela. Naquele momento em que o silêncio se fizera natural, e quando a entidade meditava, dominada por compreensível inquietação do espírito em febre, retornou o guia amigo, trazendo adormecida qual criança agasalhada no afeto paternal, Ana Maria, que foi colocada carinhosamente sobre alvo leito, reservado e vazio no recinto desde o começo da entrevista. Lembrando que Ana Maria era Henriette Marie, né, agora encarnada. Henriette Marie era quando ela é encarnada na França, junto com Teofrastos, que ele era de origem grega, por isso ele tinha esse nome, Teofrastos, né? Enquanto que ela, Henriette Marie, os dois viviam na França, e foi exatamente nessa região em que aconteceu toda a tragédia, né, que trouxe como consequência a história que eles estão vivendo. Vendo a Dino Pino, Dr. Teofrastos foi acometido de angustiante expectativa. O benfeitor vigilante acalmou-o com um gesto delicado, após o que se aproximou da jovem adormecida e, tocando-lhe as têmporas, despertou-a com voz amiga e confortadora. A leprosa circunvagou o olhar em torno e, devidamente acalmada pelo instrutor, reconheceu o Dr. Teofrastos. O olhar adquiriu brilho especial, alongou os braços e, ante a aquiescência do mentor,
o antigo mago estreitou-a com imensa ternura, envolvendo-a em ondas de afetividade e carinho. Quanto esperei por esse momento, aludiu o antigo vingador. Também eu, retrucou a sofredora em lágrimas. Perdoa-me, Henriette. Perdoar-te? Nosso dorido amor é maior do que tudo e por si só anula todas as aflições antigas. Sou eu quem te roga, Tel. Ajuda-me e não me abandones mais. Eu sou a esperança quase morta e tu és o hálito do meu reviver. Não me negues a migalha da tua presença, haja o que haja. Levantemo-nos do torpor que nos aniquila a longo prazo e roguemos a Deus que nos resguarde de nós mesmos e nos ajude a partir de hoje. Não suportaria mais viver sem ti. Sonho, Tel, isso é um sonho. Estamos numa esfera de sonho em que me apareces desfigurado e triste. Por que demoraste tanto? Então aqui o interessante é a gente ver que esse tipo de declaração de amor que ela faz para ele, né, acaba entrando em choque exatamente pela própria condição que ele se apresentou, que se apresenta agora, depois de tanto tempo distante desse sentimento. Porque o maior amor que ele sentia por ele, né, aquele sentimento mais profundo que havia entre os dois desde o início, lá no século XV, porque foi 1400 e pouco que eles viveram esse período, né? Então, desde aquele momento, quando esse amor foi então tirado dele, pelo fato dele ter sido executado pela Inquisição, ele acabou então se fechando totalmente e foi se endurecendo cada vez mais. E nesse endurecimento ele foi se cristalizando, fechado naquele sentimento de ódio e desejo de vingança que ele tinha tanto. E aí então agora ele começa a sentir ter ali um sentimento diferente. Bom dia, dona Miriam. Perdoa-me, por mais te buscasse, jamais reencontrei-te. Não nos separaremos mais, nunca mais, juro. Renunciarei a tudo para experimentar a ternura das tuas mãos e a meiguice dos teus olhos. Ouve, Henriette Marie, o que te irei falar, escuta com atenção. Não pôde prosseguir. O choro convulsivo desatou-lhe n'alma e ele recuou vencido, cambaleante aos gritos em atroada desesperadora. E aqui a gente entra também aqui naquilo que ele tinha comentado, né? Porque o fato dele estar comprometido, e aqui a gente vai lembrar também, né? Eu usei a palavra comprometido, e o próprio irmão Glaucus lembrou, né? Que o comprometimento é algo muito mais sério e muito mais profundo. E o que ele estava vivendo, na verdade, era um conchavo com aquela organização da qual ele fazia parte como um dos líderes, né, dos 12 comandantes, digamos assim, daquela instituição. E aí então ele fica agora dividido, porque só de pensar que ele ficou durante 5 séculos construindo esse caminho que ele percorreu e assumindo a posição que ele hoje ocupa, hoje, no caso, né, naquele momento, ocupava, e abrir mão de tudo isso, para ele então era ali um choque de interesses, né? Ou ele se mantinha ligado à vida que ele construiu, ou ele abriria mão de tudo isso para poder se dedicar ao novo amor, entrando num caminho que para ele era completamente desconhecido. Então esse choque de ideias, de sentimentos, de interesses, para ele foi realmente algo bastante desesperador. Mas aqui a gente vê que o sentimento mais profundo, esse amor, falava mais forte. Pois é, vamos ver se ele consegue fazer isso e de que forma que isso acontece, né? Então, não pôde prosseguir. O choro convulsivo desatou-lhe n'alma e ele recuou, vencido, cambaleante aos gritos, em atroada desesperadora. O mentor amoroso aproximou-se e exortou-o ao equilíbrio. Falou-lhe da significação do momento e das poucas reservas que possuía Ana Maria, recém-libertada da constrição psíquica do seu antagonista e necessitada de estímulo
para aceitar os novos encargos de esposa e não, logo se fizessem os departamentos fisiomentais com vistas ao futuro. A palavra oportuna ajudou o atordoado a recompor-se. Então aqui quando ele coloca também, falou-lhe da significação do momento e das poucas reservas que possuía Ana Maria. Então já mostrava a condição orgânica dela como encarnada, que era ali vítima da lepra, uma lepra que foi induzida mentalmente pelo obsessor, o bispo, né, lá da França. Então ela já estava ali com a sua condição física bastante debilitada. E se ela desencarnasse por um processo obsessivo, e ele mesmo tinha proposto, o irmão Teofrastos, né, que ele mesmo poderia provocar um processo de obsessão, ou melhor, provocar um processo fluídico que romperia a ligação dela com o corpo físico, forçando a desencarnação. Porque ele falou, eu faço isso, tiro ela do corpo e pronto, ela fica do meu lado o tempo todo. Para todo sempre, né, na visão dele. E aí foi que o irmão Glaucus colocou, pelo contrário. Ela sendo vítima desse processo, a vítima sempre vai se distanciar do algoz. Então aí essa seria uma das piores situações em que aí sim ele ficaria mais distante dela ainda. E mesmo depois da desencarnação foi dito para ele, ela seria protegida e seria ali distanciada dele. Então quer dizer, ele não tinha opção. Ou ele optava por ela, ou ele se distanciava dela e optava por essa vida. E o momento dele tomar essa decisão era agora. Achegando-se a jovem em espírito, o irmão Glaucus relatou: Filha, hoje tem início etapa nova na jornada do teu espírito eterno. Embora o passado não esteja morto, todo ele deve ser esquecido. A construção do amanhã tem início agora. Sombras e receios, mágoas e recriminações devem ser superados, e a eles se faz necessário antepor esperança e paz, fé e trabalho na construção da felicidade que tem demorado. Muitas vezes, ou quase sempre, quanto nos ocorre é consequência do que realizamos. O nosso teto de albergue deve possuir sem dúvida segurança e estabilidade para não ruir sobre as nossas cabeças. Longo tem sido o teu peregrinar e demorado o teu prazo de aflição corretiva. Jesus, porém, que não deseja a morte do pecador, mas a sua redenção, faculta-nos a todos ensejos de resgate luminoso. Fez uma pausa oportuna. A entidade acompanhava as palavras felizes do benfeitor, buscando imprimi-las no ímã da alma. Após breve silêncio, este prosseguiu. O teu sonho de amor, esperado por largo período de tempo, que agora já passou, se concretizará. O nosso Teofrastos necessita também de recomeçar a experiência a benefício dele mesmo. Entre ambos, porém, medeia o impedimento dos estados em que permanecem. Enquanto, filha, jornadeias no corpo carnal, o nosso amigo se encontra libertado dos fluidos fisiológicos. Ante, pois, a impossibilidade de uma comunhão matrimonial que a vida lhes não pode oferecer de momento, solicitamos que lhe ofertes a intimidade orgânica para que ele recomece o caminho na condição de filho da tua devoção e do teu carinho. Ana Maria, sacudida por impulso inesperado, ajoelhou-se e, abrindo os braços, balbuciou: que se faça a vontade de Deus. Aqui, antes da gente continuar, já chegando aqui, na verdade, no finalzinho, né? Só para concluir, então, última passagem. O irmão Glaucus, utilizando-se da expressiva ocasião, prosseguiu: Tu, porém, filha, deverás oferecer ensejo a outro ser que ama e padece, esperando compreensão e piedade. Trata-se de Jean Villemin, o infeliz sacerdote que no pretérito desencadeou todas essas aflições. Então aqui é a primeira vez que a gente ouve o nome do bispo, que aqui pode ser um fictício ou não, independente disso, mas aqui então foi apresentado para ela um projeto reencarnatório. Aqui é muito interessante, porque o capítulo do livro,
que, como nós vimos, programação redentora, é uma redenção de todos os envolvidos, dela própria, de Theophrastus e agora de Jean Villemin. Todos eles, então, envolvidos nessa programação visando a redenção de todos. Ela numa condição melhor, porque ela, depois desse padecimento todo, em que ela sofreu pelo fato dela ter cometido o assassinato, e Jean Villemin foi assassinado por ela, envenenado, né, no vinho que ele tomava, porque ela desejava se vingar dele por ele ter encaminhado Theophrastus para a Inquisição. Ela então já se encontrava em condições de receber, né, toda a assistência e todos os benefícios possíveis para a condição dela, para que ela continuasse na sua evolução. Foi oferecido a ela também essa proposta de assistência para Theophrastus, que não poderia, claro, obviamente, se reencontrar com ela na condição de enamorados, como aqui eles desejavam, né? Mas a condição imediata era que ela fosse mãe e ele, como filho, começasse esse processo de reconstrução de si mesmo, mas também foi colocado que ela, tendo esse vínculo com Jean Villemin, também oferecesse a ele a possibilidade de recomeço. Aqui nós estamos vendo, e eu conversava até com a Fabi sobre isso, né, Fabi? Sobre o trabalho de programação, de elaboração de um projeto reencarnatório. Em que esse tipo de proposta, certamente todos nós também passamos por um projeto semelhante. Alguns com uma situação melhor, outras com uma situação pior, em que foi colocado, olha, o seu vínculo é com esse, com aquele outro. A condição de vocês é essa. Para que vocês possam crescer e se fortalecer, o projeto que nós apresentamos é esse. E a resposta que ela deu foi que se faça a vontade de Deus. Exatamente porque ela já era um espírito que trazia essa doçura no coração. E a atitude que ela tomou de tanto assassinar esse bispo, como de cometer o suicídio, foi uma atitude tomada pelo desespero, pela grande decepção que ela viveu naquele momento. Então não foi um assassinato deliberado e tampouco foi ali um suicídio por desprezo à vida, mas foi tomada por esse desespero. E nós vimos, inclusive, né, que no Livro dos Espíritos é falado sobre a cota de responsabilidade de cada indivíduo, que cada um ali, né, é medido segundo as suas intenções. Então, nesse caso aqui, ela teve essa possibilidade de receber e teve essa doçura de aceitar. Mas nós podemos imaginar quantos e quantos são os projetos reencarnatórios em que os espíritos acabam rejeitando, em que os espíritos acabam resistindo. E aí nós temos então casais que são formados, famílias entre pais e filhos, amigos ou inimigos, né, que se juntavam, na verdade, irmãos de modo geral, né? Mas se juntam por causa de um histórico negativo que tiveram no passado. Né, me recordo até de um projeto reencarnatório que foi bem interessante. Um espírito trouxe, naquela coletânea, né, de mensagens que eu trouxe para vocês, era um espírito que ele dizia assim, eu estou sentindo que o momento da minha reencarnação está se aproximando. Porque o próprio Livro dos Espíritos fala sobre isso, né? O espírito ele não compreende, mas ele começa a perceber intimamente que o momento da sua reencarnação está chegando. É uma força que o atrai que ele não consegue definir. E esse espírito trazia exatamente isso. Mas ele falava também que ele sentia que isso estava se aproximando e ele era tomado de uma certa ansiedade. Porque ele já tinha consciência de qual seria o seu projeto reencarnatório. Mas, assim, quando você elabora o projeto, é uma coisa. Quando vai chegando a hora de você pôr em prática, dependendo daquilo que o espírito vai vivenciar, aí então a reação é outra. Ele fica naquela angústia. O tempo está chegando, o momento está chegando. Vai chegar a hora em que aquilo vai começar, em que aquela experiência vai começar a ser posta em prática. E ele começava a sentir aquela angústia, aquela ansiedade. E aí é interessante porque ele dizia assim, que no passado, na última encarnação dele, ele acabou se envolvendo com pessoas da sua própria sociedade, da sua comunidade, em que ele se tornava alcoólatra. E ele trouxe, né, um grande prejuízo para a família pelo fato dele ter sido alcoólatra. E aí então, nessa nova encarnação,
ele voltaria agora, né, com uma condição melhor para que ele pudesse resistir a essa fraqueza, mas que ele acabaria, no decorrer da sua trajetória, reencontrando aqueles companheiros do passado. E aí então ele seria novamente colocado à prova, só que agora mais preparado para resistir tudo isso. Então foi apresentado para ele esse projeto reencarnatório. Ele então tinha consciência de quais seriam os testes a que ele seria submetido. E aí então ele ficava se preparando no mundo espiritual, se educando. E nós vimos, inclusive no livro Sexo e Destino, aquela comunidade no plano espiritual que tratava das questões da sexualidade, mas por uma perspectiva mais ampla. Mostrava, por exemplo, né, no caso da relação sexual, numa relação afetiva, na maternidade, de várias formas diferentes. E os espíritos que faziam parte daquela comunidade acabavam estudando, fazendo esses cursos, digamos assim, que na verdade são preparações para que o espírito, então, quando encarnar, trouxesse esse entendimento, trouxesse esse conhecimento. Esse espírito, então, que se comunicou, ele estaria novamente ligado a essa questão, né, do alcoolismo, desse vício que ele vivenciou na encarnação anterior, só que agora já tendo mais informações e mais preparo. E aí então ele sentia, ele está dizendo, está chegando o momento de eu reencarnar. E aí então aquela situação que a gente sente, né? O estômago começa a apertar, você perde o sono, você fica mais ansioso, só que para o espírito é muito mais profundo, porque ele vai passar uma existência terrena inteira vivendo aquela experiência que foi programada. Mas é claro, né, que o espírito, nesses cursos que ele vai fazendo, ele vai criando vínculos no plano espiritual, vínculos com amigos, com protetores, com instrutores, espíritos familiares que vão acompanhá-lo. Então ele saberá também que apesar desse desafio que ele próprio terá que enfrentar, ele sabe que não estará sozinho. Mas mesmo assim a ansiedade batia. Então é bem interessante a gente ver essas diversas formas em que essas programações vão se elaborando. Algumas vezes são espíritos, no caso, por exemplo, desse bispo, o Jean Villamin, e ela, no caso, são dois espíritos que trazem uma antipatia muito grande, e agora também o próprio Teofrastos com ele. Mas nesse caso, a gente percebe que esse Jean Villemin é um espírito que será conduzido para uma encarnação numa condição compulsória, porque ele está, nesse caso, completamente alienado da realidade à sua volta pelo fato de ter vivido durante tanto tempo nessa condição de obsessor. Então ele será conduzido para essa encarnação e para ele não tem escolha, não será perguntado para ele, você concorda com isso? Ele simplesmente vai ser conduzido, é por isso que nós vamos encontrar, no caso das reencarnações compulsórias, aquelas reencarnações em que o espírito não apresenta condições de opinar. Ele não tem clareza, ele não tem lucidez para fazer parte desse projeto. Por isso, então, nesse caso, nós temos esses espíritos que trabalham em benefício desse projeto de reconstrução desses seres, né, desses irmãos que precisam tanto de uma nova reencarnação. Muito interessante a gente ver tudo isso. A Dudu colocou lá em cima, né, como uma preparação do seu perispírito, né, já para a sua reencarnação, então ele já começa a sentir essa força que o atrai, né, essa energia que o envolve naquele momento em que ele vai reencarnar. E certamente todos nós passamos por isso também. Nós vimos, inclusive, bom dia, embaixador, nós vimos, inclusive, lá em nosso lar, Lísias, a mãe de André Luiz, a mãe de Lísias, todos eles se preparando para uma nova reencarnação. Alguns trazendo ali um projeto, né, em que já estão preparados para isso, e outros ali vivendo aquele momento em que ele vai ter que passar por uma prova muito complicada. E aí então vem ali, né, será que eu consigo? Será que vai dar certo? São essas perguntas que vão surgindo na mente e que se prepara para uma nova reencarnação. A Fabi colocou, né, tão belo como os benfeitores veem o fundo do nosso coração, conhecem talvez melhor que nós mesmos sentimentos e sabem das nossas reais necessidades. E aí como é belo, profundo e até instigante que esse planejamento é feito de acordo com toda essa profundidade de visão e sempre visando o benefício de todos os envolvidos, né? Uma beleza, né?
Eu acho que é por isso que Jesus falava da mansuetude, porque nossa visão ainda é tão estreita, né? Ainda mais encarnados, né? Pois é. Acaba vendo ali a grande dificuldade. O soldado lembrou aqui embaixo, né? Como dizem, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então o espírito vai ter que encarar aquilo que ele vai ter que vivenciar, né? E dependendo da necessidade que ele tem, sem dúvida, né? Que essa encarnação ela vai se dando por etapas. Porque muitas vezes, até mesmo se pensarmos dessa forma, quando tratamos de reencarnação, muitas vezes o espírito vai se deparar com um momento capital da sua trajetória, e esse momento capital é aquele momento da grande virada. Mas para ele encontrar esse momento da grande virada, às vezes ele precisa passar por um processo de transformações básicas que são importantes para que ele enfrente aquele momento. É daí que nós vamos encontrar algumas programações que são feitas por etapas. É o caso, por exemplo, desse espírito Jean Villamin, né? Acho que é assim que é a pronúncia dele, ou Villamin. Mas esse espírito, então, pelo fato dele ter vivido nesses últimos 5 séculos dessa forma tão obstinada, e por isso o obsessor, né? Dessa forma tão obstinada em prejudicar aquela que foi a sua algoz, que fez com que ele desencarnasse, ele tinha perdido, como foi colocado para nós, ele vivia um automatismo. Ele era simplesmente um espírito inconsciente do que fazia. Ele simplesmente, na verdade, a única motivação que ele tinha dessa monoideia é destruí-la. E ele não pensava mais em consequências, não importava mais se ele sentia dor ou se não sentia dor, se ele sofria ou se não sofria, nada mais fazia diferença para ele. Agora que ele se prepara para uma nova reencarnação, a pergunta é, essa reencarnação vai ser suficiente para que ele alcance a lucidez necessária para passar por esse grande momento de virada para o seu crescimento espiritual? Muitas vezes, por ele se encontrar tão fechado dentro da sua visão, ele vai precisar de uma primeira encarnação para poder despertar, para poder compreender aquilo que ele precisa fazer, talvez por uma próxima ou algumas próximas reencarnações, fazer tudo novamente. E a mesma coisa para o próprio Teofrastos também, que trazia um débito moral muito grande por tudo aquilo que ele fez em nome da sua justiça, embora ele tenha sido motivado inicialmente pela revolta. Mas mesmo assim a pergunta é, será que uma única encarnação será o suficiente para ele? É por isso que nós vemos, né, que uma programação reencarnatória, a programação não é apenas aquele momento. A programação reencarnatória é como se nós pegássemos, para trazer aqui uma ideia bem prática, e é claro que apenas ali a título de raciocínio para nós, é como se uma criança acabasse de nascer e os pais pensassem assim, eu quero que meu filho seja um neurocirurgião. Mas a criança acabou de nascer, não tem problema. Eu vou projetar todo o caminho dele. Então ele vai estudar nessa escola, ele vai viver nessa cidade, ele vai se relacionar com pessoas com essas características, depois ele vai para essa universidade, vai fazer esse curso e vai fazer tal coisa. Então a vida nesses próximos 2, 3 décadas dessa criança foi totalmente planejada. E é claro, né, que vai depender muito do livre-arbítrio desse espírito e da forma como ele vai sendo conduzido, mas a gente percebe que não é apenas aquele momento do espírito, mas é um longo percurso que ele vai seguir. No caso, por exemplo, dessa criança, ela vai viver várias etapas. A etapa infantil, a etapa da adolescência, da juventude, da maturidade e tudo mais, né? Então, cada momento para ele é uma etapa. No caso de um espírito que vai reencarnar, aquela encarnação que está sendo elaborada, ela não está sendo elaborada apenas para resolver algo pontual. Ela está sendo elaborada tendo uma projeção para a vida futura desse espírito, o que vai acontecer em cada fase preparatória, embaixador. Então, o que vai acontecer nas próximas reencarnações dele? Que se ele conseguir se desenvolver bem agora, ele vai receber novas provas e novas experiências que ele vai vivenciar. Se der certo, ele vai viver outras e outras e outras. E é claro, né, que tem ali o plano B,
porque o espírito muitas vezes ele pode refugar desse projeto. Assim como nós vimos, né, mais uma vez falando o que nós comentamos recentemente, no Livro dos Espíritos, falando sobre a reencarnação, que um espírito pode provocar o rompimento do seu vínculo com a mãe e provocar um aborto que é espontâneo, no sentido da mãe não ter tido responsabilidade, mas do espírito ter provocado porque ele simplesmente desistiu daquela reencarnação. Então o projeto foi feito, o estímulo foi dado, a proteção está ali presente. Agora cabe ao espírito aceitar tudo isso. No caso aqui que nós vimos de Ana Maria, de imediato ela aceitou. Os demais espíritos, então, Teofrastos, aceitando essa proposta, ele mostra que aceita, e o outro espírito, o Jean Villemin, vai ser conduzido compulsoriamente para isso. Como esse espírito vai reagir a esta gestação é outra história. Aqui não fala para nós se o espírito vai reencarnar na condição de gêmeo, se é um espírito que vem na sequência, não sabemos. Mas embora ele pode não ter consciência do que vai acontecer, ele pode sentir as vibrações, e essas vibrações é que vão determinar para ele se ele vai se sentir acolhido ou rejeitado, ou se ele vai aceitar ou rejeitar também. Então, ou seja, vimos ali como é complexo e interessante ver ali todas as peças sendo colocadas, todas as linhas sendo traçadas para que o espírito seja beneficiado. E o quão também é importante para os engenheiros, digamos assim, os projetistas dessas reencarnações, o tanto de conhecimento que eles precisam ter. E não apenas o conhecimento da história dos indivíduos, mas dos valores que precisam ser desenvolvidos em cada um deles. Então é isso. Preparação redentora, esse capítulo número 10 que nós estamos estudando. O próximo capítulo para nós, o capítulo número 11. O tema, deixa eu ver aqui. Por um pouquinho só. Deixa eu ler rapidinho aqui. Tá, deu um pulinho rápido aqui, deixa eu só correr com esse trecho aqui, que eu achei que tinha acabado. Então, foi convidado. Então, assim para nós. A ele eu me recuso a ajudar, olha só. Replicou a jovem. Odeio-o com todas as forças. Como lhe poderia ser mãe? Então a gente estava conversando sobre tudo isso, tinha esse trecho final aqui que eu deixei escapar, que mostra exatamente isso. Ela aceita para um, mas ela rejeita o outro. Como lidar com isso? O ódio, filha, considerou o benfeitor, somente desaparece na pira do sacrifício do amor. É certo que ele te fez sofrer em demasia. No entanto, a tua felicidade que agora tem início é, de certo modo, facultada porque ele te liberta dos vínculos da rebeldia com os quais se ata a ti. Afastado do tratamento, sentirás o benefício da saúde e da paz em retorno. Negar-lhe-ás a sublime oferta do recomeço, que a ti a misericórdia divina por sua vez está concedendo? O teu seio, transformado em santuário maternal, receberá o amigo e o adversário e os terá como filhos diletos na forja do lar, sofrendo e amando, ajudando-os reciprocamente, para que transformem os floretes do duelo em arados do amanho ao solo da esperança, em cujos sulcos sejam depositadas essas sementes da paz. A voz do instrutor traía a emoção que o visitava, como se recordasse serem os homens da terra todos vítimas das paixões dissolventes, retomou a palavra e assentou. Jesus, embora nossa ingratidão, continua amando-nos. Quando na cruz, conquanto esmarcido, escarnecido, esteve amando e agora, apesar de propositadamente ignorado por milhões de seres, prossegue amando. Sigamos-los, filha, o exemplo e transformemo-nos em célula de amor, a fim de que as nossas construções se assentem em alicerces de segurança. Ana Maria, em lágrimas, fitou o antigo afeto, que permanecia atoleimado,
inspirada pelas forças superiores que saturavam o recinto, concordou. Se o meu amor pode beneficiar o Theo e a minha recusa a Jean pode ser fator de insucesso, em homenagem ao amor de todos os amores, aceito-o também como filho e que Deus tenha piedade de nós. O irmão Glaucus enlaçou a jovem mulher em terno abraço e, tomando o Dr. Teofrastos no mesmo envolvente gesto, rogou ao Senhor que os abençoasse, felicitando-os com a concessão da união espiritual. A jovem foi reconduzida de volta ao corpo no lazareto, lembrando que lazareto era o nome dos hospitais que acolhiam aqueles que eram leprosos, né? Lembra bem de Lázaro, a personagem bíblica. Depois de mais alguns estudos sobre a nova condição do irmão Teofrastos, este aproximou-se da porta e despediu-se dos dois guardas, ficando combinado que ele se demoraria naquela casa sob os auspícios dos instrutores até o momento em que seria encaminhado a uma colônia preparatória para a reencarnação futura, mesmo porque outros trâmites no processo de desobsessão de Mariana requereriam sua presença. Ante os sucessos daquela madrugada, o irmão Glaucus, sensivelmente comovido, orou a Jesus em gratidão e os trabalhos foram encerrados depois do que fomos reconduzidos ao lar. Então aqui a gente vê, né, o trabalho feito numa colônia preparatória, porque ele vai ter que ser trabalhado fluidicamente pela condição em que ele se apresentava, os esclarecimentos e agora também a participação dele no processo de desobsessão de Mariana. E aqui nós vamos ver então, ele se despediu daqueles guardas que o acompanhavam, que eram guardas da própria organização onde ele vivia, e agora então esses guardas voltarão então a esse local contando os fatos. Podemos imaginar o rebuliço que isso vai causar naquela organização de ver a desistência desse que será considerado como um traidor. Porque agora não é qualquer um. Foi ali, né, o Dr. Teofrastos que desistiu daquilo que ele fazia. Da mesma forma que nós vamos ver também, que nós vimos também, no livro Libertação, quando Gregório também abriu mão da posição dele.